Olá pessoal, muito boa tarde, uma ótima semana para todos. E claro, você que está assistindo agora ou agora à noite também, nesse momento, para você boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você que estiver assistindo esse vídeo aqui. Então fiquem ligados, com as informações do Santos Futebol Clube. Bom, três assuntos importantes, né? Vamos falar do Santos e São Paulo rapidinho. Santos e São Paulo, também o Santos condenado pela FIFA, né? O Santos é obrigado a pagar 12,6 milhões de reais ao Pedro Caixinha, toda a sua comissão técnica, e se demorar, aí os juros podem chegar a mais de 15 milhões de reais, porque o Santos, né, o Pedro Caixinha treinou o Santos, ele assinou um contrato de 2 anos, só que aí na multa, tipo, quando era o Pedro Caixinha, que era o CEO, o Pedro Martins era o CEO do Santos, e o presidente Marcelo Teixeira, colocaram na multa esse valor, caso, vamos supor, se o time não estivesse ganhando, tendo resultados, aí segurar o técnico. Só que aí a pressão do Santos é forte, né? Ainda mais quando os resultados não saem, aí o técnico acaba praticamente sendo culpado pelos maus resultados obtidos dentro de uma competição, ainda mais no Campeonato Paulista, uma Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Bom, então o Santos olha só, o Santos que, pelo que dá para perceber, então, vai ter um problema sério por causa, né, dessa bomba que acabou de acontecer, porque ontem teve uma entrevista do presidente Marcelo Teixeira, né, lá no canal Sport TV, falando, claro, sobre Neymar, falando também já alertou, parece que já sabia que ia vir bomba a qualquer momento, né, sobre as dívidas que o Santos tem com o Pedro Caixinha, toda a sua comissão técnica, 12,6 milhões só para o técnico, mas com toda a sua comissão técnica chegaria a mais de 15 milhões de reais. E o Santos poderia já praticamente, já no acordo, já adiantar 500 mil reais. Só que o Santos vai recorrer e ao que dá a entender, então o Santos parece que vai tentar enrolar mais, ainda mais entre 30 a 40 a 45 dias aproximadamente, ou seja, até 2 meses também. Para mim não me surpreende nada. Só para ver tanto o M3 pontinhos, para não falar besteira aqui, né, no vídeo, mas fez muita besteira, né? Tanto o Marcelo Teixeira, a diretoria, o Pedro Martins, que não está mais no Santos, que era o CEO, que ter colocado essa multa absurda, né, da multa contratual do Pedro Caixinha, que eu acho assim que o Santos agora, o clube não atravessa um momento financeiro muito bom, e pode ter certeza que até o fim do mandato do presidente Marcelo Teixeira o Santos vai ter um rombo absurdo de dívida, passando de 1 bilhão de reais. Não se surpreendam. Então, fiquem espertos, porque, olha, vou te falar uma coisa para você, viu? Foi muito amadorismo, muito errado, né? Essa parte da multa contratual, que é um absurdo. E embora o Santos deve ao Arouca de Portugal pela compra do João Basso, o Santos deve em torno de mais de 15 milhões de reais também ao Arouca de Portugal. O Santos deve ao Cuiabá também. O Santos deve, acho que, não sei se é em torno de 12 ou 13 milhões de reais, não sei, de fato, eu acho que é 16 milhões, uma coisa assim. O Santos deve para o Cuiabá pela compra do zagueiro Joaquim. O Santos não pagou também ao Cuiabá. Então o Santos tem muitas dívidas aí, que vai ter que resolver muitos problemas. E então, devido a essas dívidas que o clube, momento financeiro que o clube passa, infelizmente, infelizmente os diretores, os presidentes, a atual gestão não correram atrás de tentar pelo menos pagar as dívidas para que o Santos não fosse mal falado, né, no mercado, porque vários clubes não querem negociar nenhum jogador do Santos, porque o Santos tem um histórico, né, negativo, né, de ser um clube devedor. A verdade é essa, ser um clube devedor. Então o Santos acabou, né, agora de fato acontecendo tudo isso, né? Então o Santos tem esse sério problema para resolver sobre o caso do ex-técnico Pedro Caixinha, e se o Santos não pagar, os juros podem chegar a mais de 15 milhões de reais. Então é grave, né? E o Santos está condenado pela FIFA, hein? Pelo TAS, né? Da FIFA. Então essa informação saiu de acordo com o Trivela, lá do Bruno Lima, que trabalha nesse portal Trivela, um grande jornalista que cobre o Santos Futebol Clube. Ele apurou, trouxe essa informação que já está aí no site do Trivela. Você pode acompanhar, e também nos canais, os portais que
dos repórteres e setoristas, né, jornalistas e setoristas que cobrem o dia a dia do Santos Futebol Clube. Então vocês acompanham em detalhes tudo sobre essa bomba que saiu hoje cedo, né, do Santos, que é condenado pela FIFA a pagar quase 15 milhões de reais ao Pedro Caixinha e toda a sua comissão técnica, o ex-técnico do Santos Futebol Clube. Bom, e uma outra informação também, o Santos e São Paulo se enfrentam neste domingo às 8h30 da noite, né, 20 horas e 30 minutos no estádio Urbano Caldeira, a vila mais famosa do mundo, no estádio da Vila Belmiro. O Santos enfrenta o São Paulo. Então o Santos, que poderá contar com os reforços do zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Teve agora há pouco, né, a coletiva de imprensa do zagueiro Alexis Duarte. Já vamos trazer detalhes sobre essa coletiva de agora há pouco. E também sobre o Brahim, né? Brahim, né? O jogador, para mim eu considero como Brahim, né? Porque é um nome meio bizarro para falar, né? Mas eu vou considerar chamando de Brahim, tá bom? O Brahim, o jogador argelino, que também fala francês e também que já está acertado com o Santos, assinou o contrato ontem com o Santos até dezembro de 2026. Então, o jogador assinou um contrato de 1 ano, quase 1 ano e meio com o Santos Futebol Clube, tá bom? Então, essa é a informação que eu trago para você, né? Já que o Brahim, já desde a semana passada, está treinando no CT Rei Pelé. Por enquanto ainda o jogador não está regularizado e também não recebeu ainda acredito que talvez essa semana cheguem as documentações e hoje que o jogador será regularizado. E aí, claro, aparecendo tanto o nome do Brahim, mas também do Alexis Duarte, já poderão estar à disposição no domingo contra o São Paulo, Santos e São Paulo. O jogo será às 20 horas e 30 minutos, tá bom? Então vamos ficar ligados nesse jogo importante, jogo decisivo, em que o Santos precisa vencer o São Paulo para se afastar de vez do Z4. O Santos é o 16º colocado com 23 pontos ganhos, está a 1 ponto da zona do rebaixamento, 1 ponto na frente do Vitória e também do Juventude de Caxias do Sul, tá bom? Então, o Santos que agora terá a semana inteira, o time se representa agora neste momento, agora no CT Rei Pelé, o elenco santista, a comissão técnica, já agora com o técnico Juan Pablo Voivoda, o argentino Juan Pablo Voivoda, que agora vai começar o trabalho de treinos nesta tarde no CT Rei Pelé, e o Santos, claro, já encerra a sua preparação neste sábado, tá bom? E vamos ficar por dentro de tudo que acontece lá nos bastidores do Santos Futebol Clube. E também agora trazer para você também sobre que eu falei sobre o jogo do Santos. O Santos, para mim, foi assaltado, foi prejudicado contra a equipe do Atlético Mineiro. O pênalti que o árbitro, acho que é Bruno Arleu, que apitou a partida, para mim ele foi omisso, deveria ter marcado o pênalti. Para mim o pênalti foi muito claro e deveria. Os jogadores do Santos, faltou a atitude dos jogadores do Santos ter chamado o VAR, ter pressionado o árbitro até chamar o VAR e, claro, dar a penalidade máxima, que foi claro, foi nítido. E pelo que eu vi, né, pelas imagens, que foi um absurdo que fizeram. O Santos foi assaltado, na verdade. E o Santos teve o Zé Ivaldo expulso, o Zé Ivaldo que fez besteira, né, fez uma falta besta, tomou o amarelo, depois fez uma outra falta segurando o Hulk, onde que ele fez uma falta dura no Hulk, e onde que era a chance clara de gol, e onde que ele acabou sendo expulso e prejudicou o Santos que jogou com 1 a menos, e o Santos conseguiu, depois chegou ao empate, e o time conseguiu segurar o empate contra o Atlético Mineiro. E o Zé Ivaldo, ele que eu acho, na minha opinião, depois dessa expulsão, eu acho difícil dele voltar a ser titular do Santos, na minha opinião, viu? Porque eu acho que agora, acredito que o Adonis Frias, o zagueiro argentino, e também o Alexis Duarte, que foram contratados recentemente, 2 zagueiros estrangeiros, chegam para ser titulares na zaga do Santos Futebol Clube. Agora não sabemos de fato se o Voivoda vai colocar o time no 4-4-2 ou no 3-5-2. Vamos aguardar, né? Porque o Voivoda, pelo que eu percebi, ele é um técnico diferente dentre os outros que não tinha variações táticas. Ele, pelo que eu vi, ele vai obter algumas mudanças táticas nos treinamentos. Ele vai fazer vários testes e ele vai ver qual será o ideal, qual o esquema ideal
dependendo das características de cada jogador do time do Santos. Se 3-5-2 vai ser a principal característica como manda o esquema tático, ou vai ser o 4-4-2. Também, dependendo do jogo a jogo, ele vai muda o esquema aos poucos, tendo variações durante os 90 minutos também, porque o Vojvoda ele é muito inteligente, ele é um técnico que enxerga o jogo, e quando ele vê que está dando errado, ele muda, ele consegue extrair de cada um dos jogadores que jogam, que ele treina e trabalhe em se tratando de equipe. Então o Vojvoda é um grande técnico. Eu acho que o Santos tem tudo para melhorar cada vez mais, porque eu percebi uma evolução do time. O time está bem compacto na defesa, meio campo e ataque. O Santos está com todos os setores totalmente equilibrados. Então era o que faltava ao Santos. Agora o que falta é o time não só fazer bons jogos e também obter resultados positivos, conseguir vitórias. E eu espero que o Santos consiga, neste domingo, vencer o São Paulo, que não deixa de ser obrigação o Santos derrotar o tricolor do Morumbi, tá bom? Então vamos ficar ligados. O Santos, que agora, essa semana cheia, né? O Santos terá semana de treinamento. O São Paulo joga pela Libertadores e no meio de semana, acho que quinta-feira. Então o São Paulo, não saber, eu acredito que o São Paulo vai colocar um time misto, ou um time reserva, como a gente fala, ou talvez um time alternado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o São Paulo não terá, assim, vai ter pouco tempo de treinos do que o Santos. O Santos vai só treinar agora durante essa semana, focando, visando o jogo de domingo. E já o São Paulo tem um jogo da Libertadores no meio de semana contra a LDU de Quito, do Equador. Então para o Santos vai ser até bom, vai ser até favorável, porque o São Paulo está focado na Libertadores e o Santos só está focado no Campeonato Brasileiro. Bem diferente do São Paulo, que está focado na Libertadores e também está focado, um pouco menos focado no Campeonato Brasileiro. Então, mas mesmo assim vai ser um jogo difícil, mas o Santos tem totais condições de fazer um grande jogo e vencer o São Paulo no domingo. Bom, já falamos o clássico, então o Santos vai contar, trazendo as informações, conta com a volta do Benjamin Rollaser, que cumpriu suspensão automática no empate contra o Atlético Mineiro em 1-1 na MRV Arena em Belo Horizonte. E também o Santos vai contar também com outros jogadores importantes. Acredito que com os novos reforços poderão, talvez, quem sabe, começar como titular. Acredito que o Adonis Frias tem grandes chances de começar como titular do Santos. Vamos aguardar durante os treinos da semana. O Alex Duarte também, eu acredito que também tem grandes chances de ser titular ou talvez ser opção do banco de reservas, mas também não dá para descartar que ele seja o titular também, o Alex Duarte, que agora há pouco concedeu a entrevista coletiva. Vamos trazer para você aqui rapidinho sobre a coletiva do Alex Duarte, que eu acompanhei agora há pouco, né, que foi na sala de imprensa na Vila Belmiro. Então ele fala um espanhol meio assim, a dicção dele não é lá das boas para entender melhor, mas ele só falou que ele só disse que ele está pronto para estrear pelo Santos e disse que está muito feliz em estar jogando no clube onde jogou Pelé, onde agora ele vai ter o privilégio de jogar junto com o Neymar, né? E o zagueiro paraguaio se coloca à disposição para entrar em campo contra o São Paulo no domingo. E ele disse, né, que o Santos que apresentou o jogador paraguaio, o zagueiro de 25 anos, o zagueiro Alex Duarte, que firmou o contrato com o Santos até 2029, 4 anos de contrato, viu? Eu acabei de divulgar, de informação em outros vídeos anteriores, que o jogador assinou um contrato de 4 anos com o Santos. Ele vai utilizar a camisa número 23, tá bom? Esse é o número da camisa que ele vai utilizar neste Campeonato Brasileiro, né, o Alex Duarte. E também ele foi apresentado pelo ex-jogador Domingos, e ele revelou que tem uma conversa com o zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras. Isso mesmo, ele teve uma conversa com o zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras antes de se apresentar ao Santos. Quando ele esteve na seleção, o Gustavo falou muito sobre o futebol daqui. Ele se colocou à disposição para me ajudar no que precisasse. Ele é um grande defensor aqui. Espero poder ser também como os paraguaios que estiveram aqui no futebol brasileiro. Então ele tem uma grande amizade, né, com o Gustavo Gomes, né, o outro zagueiro paraguaio que joga no Palmeiras, grande zagueiro também, grande back. E o Duarte também, que se colocou à disposição para o clássico de domingo contra o São Paulo na Vila Belmiro às 8h30 da noite. E também, além de se dizer feliz pelo acerto com o Santos Futebol Clube. Então ele está bem fisicamente. Ele falou que depende do que vai querer o técnico Juan Pablo Vojvoda.
E vamos ver como será na semana, como trabalharemos. Está muito feliz de estar no clube grande como o Santos, né? E eu acabei de falar sobre que jogou o Pelé, que estiveram muitos nomes como Pelé e Neymar. Neymar, que atualmente ainda joga no Santos. E estou muito feliz e vou trabalhar muito para ajudar o clube. Ao clube e ganhar títulos aqui. Então, disse o jogador na coletiva sobre a negociação. E também, a princípio, né, ele disse que o meu agente falou sobre o interesse do Santos. Ele disse que me interessava. Ele disse que também que era para colocar força na negociação. Ao mesmo tempo, eles, o Spartak de Moscou, já estavam em competições lá. Não podia misturar as coisas. Mas graças a Deus, na última hora, se chegou a um acordo e e acabou fechando com o Santos Futebol Clube. Né, o Spartak Moscou não queria vendê-lo, mas por fim o Santos ofereceu uma proposta boa e o jogador gostou da proposta do Santos também, tanto o jogador quanto o seu staff, então ele acabou acertando com o Santos Futebol Clube. O Alex Duarte disse que pela experiência na Rússia, né, que ele falou que está muito feliz de estar aqui no Santos, está no Santos Futebol Clube. Ele teve uma experiência na Rússia, num clube grande como o Spartak. Ele foi uma experiência linda, ele aprendeu muitas coisas, disse que aprendeu muitas coisas, e lá tem um jogo muito intenso, muita força, aprendeu muito, né, com o futebol de força que tem lá na Rússia, né, que é diferente do que aqui o futebol brasileiro, no estilo de jogar futebol, e espero também aqui poder usar essa experiência também jogando no Santos. Ele disse que teve oportunidade, né, de jogar nos dois lados, que pode ser destro, que é mais fácil jogar pela direita, que ele gosta de jogar nessa posição fixa, né? E também, mas tem experiência jogando pelo lado esquerdo. Claro, ele não tem uma posição fixa, mas ele se sente cômodo também. E não terá problemas com a direita ou esquerda. Dependendo na direita ou esquerda, ele diz que não terá problemas, pelo que deu para entender na coletiva, né, do paraguaio, né, Alexis Duarte, acompanhando as traduções através das apurações aqui que eu estou trazendo para vocês. E ele joga uma outra função. No Paraguai ele chegou a jogar de lateral, mas acredita que terá problemas com isso, porque ele já teve experiência como lateral ou zagueiro. Ele espera poder ajudar o técnico onde ele me colocar. Então, dependendo da posição, para ele se jogar de lateral ou de zagueiro, sem problemas. Ele consegue também fazer esse improviso, embora a posição de origem dele é zagueiro. Tá bom? E jogar com 3 zagueiros. Ele disse que na Rússia jogou muitas partidas em linhas de 4 e também de 3 defensores. Tanto de 4 marcadores, como 2 zagueiros e 2 laterais fechando a defesa, e de 3 zagueiros, né? O 3-5-2, 3-4-3, que joga com 3 zagueiros, que é diferente, claro, porque os laterais avançam e quando jogam os 3 zagueiros, os laterais não ficam juntos protegendo a defesa, só protege quando é uma linha de 4 defensores, né? Com 2 laterais, direito e esquerdo fechando a defesa e 2 defensores centralizados. Então, explicou o próprio Alexis Duarte que para ele não vai ter dificuldade, mesmo se o Juan Pablo Vojvoda colocar no 3-5-2 ou no 4-4-2, que para mim são 2 esquemas bons e que onde que se jogar no 4-4-2 você joga com o meio campo mais preenchido. Agora o 3-5-2 você joga com 3 zagueiros, mas você ganha 2 alas que avançam e não ficam só marcando. São alas que saem mais para o jogo e assim atuando e ajudando os atacantes e os meias para ficarem mais próximos nas criações de jogadas, também nas transições rápidas e também nas jogadas de saídas de bola e por aí vai. Então, isso que deu a entender sobre o jogador. Então as expectativas são grandes e ele espera poder conseguir muitos títulos como o Domingos, que ser um jogador histórico do clube e conquistar muitas coisas. Ele só fez 2 gols na carreira, viu, o Alex Duarte, viu? É isso mesmo. Ele tem 25 anos, só fez 2 gols na carreira, sendo que já vimos muitos zagueiros artilheiros que marcaram mais de 20, 30 gols na carreira. Ele, ao contrário, só fez 2 gols. Na bola aérea, ele disse que o mais preocupa é defender bem. É o que mais impede meu posto. Se tiver a oportunidade de fazer gols, estarei trabalhando para conseguir isso. Então, seja, para ele não vai ser dificuldade tentar fazer o gol, seja uma jogada de escanteio ou lance de bola parada numa cobrança de falta. Então, para ele vai ser bom. A qualidade dele, né? Ele acredita que a técnica e o sacrifício para deixar tudo no campo. E acredita que deixar tudo em campo é o meu forte. Como o paraguaio tem essa garra. Ele tem essa garra, então é um jogador que marca forte, é um jogador que vai demonstrar vontade. Eu acho que vontade ele vai ter jogando e honrando e honrando a camisa do Santos Futebol Clube. Então, esse foi o Alexis Duarte, né, que concedeu a coletiva. Então ele falou que para ele não vai ser problema jogar tanto no esquema de 3 zagueiros ou também numa linha de 4-4-2, que para mim eu acho que há uma grande possibilidade dele formar a dupla de zaga com Adonis Frias, ou se caso o Vojvoda preferir
o 3-5-2, que dependendo das características, as peças boas que ele terá em mãos, que ele vai trabalhar até o restante agora desses meses, agora que faltam jogos do Campeonato Brasileiro, acredito que o técnico Juan Pablo Vojvoda vai conseguir extrair o melhor do elenco. Então vamos ver, dependendo da característica, né, dos jogadores que tem no elenco, o Santos pode ganhar muito, mesmo se jogar com 3 zagueiros, no 3-5-2 ou no 4-4-2. O Santos, pela minha avaliação, nos empates 0-0 contra o Fluminense e no 1-1 contra o Atlético Mineiro, eu me animei com o Vojvoda, eu senti que o time evoluiu, o time melhorou, só falta resultado positivo, só isso que falta. Mas o resto me deixou com uma esperança que o Santos vai ter os resultados positivos, os resultados imediatos, para que o time, claro, se afaste de vez da zona do rebaixamento, porque o Santos está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Então o Santos tem que vencer o São Paulo no domingo, com todo respeito ao São Paulo, que é uma grande equipe, né? Que vamos respeitar a equipe do Morumbi, mas o Santos tem que vencer o São Paulo. É obrigação e o time tem que impor o seu jogo, tem que propor o jogo, partir para cima do São Paulo. É claro, não vacilar na defesa e que o time consiga, né, o resultado positivo. É o que esperamos neste próximo domingo. Claro, entre outras informações, vamos trazer mais detalhes, mais informações do Santos durante a semana para você, tá? Então eu vou me despedir e você que está vendo esse vídeo agora, então aproveite, então deixa o like, né, e compartilhe e se inscreva no canal Kleber Estevam, tá bom? Um grande abraço para vocês, ou @KleberSFC também, que é minha página do Instagram, tá bom? Um forte abraço para vocês que estão me acompanhando aqui no vídeo. E claro, uma ótima semana e dá-lhe Santos, e que o Santos vença no domingo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Claro, qualquer coisa, vamos trazer para você mais detalhes, mais informações da semana da equipe do Santos Futebol Clube, que agora, neste momento, o elenco se reapresentou agora há pouco no CT Rei Pelé. Daqui a pouco, aliás, o time já está treinando neste momento no CT Rei Pelé, então visando o jogo contra o São Paulo no próximo domingo à noite, 20h30 no horário de Brasília. E claro, vamos trazer para você o canal que transmitirá essa partida decisiva do Peixe. Um forte abraço, até o próximo vídeo e até já, e Santos sempre Santos.